Você já parou para pensar que gestão do tempo na realidade não existe? Pois é, gestão do tempo é um mito. O que a gente consegue gerir mesmo são a nós mesmos. Então eu tô aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre esse mito de como gerir melhor o nosso tempo. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do método P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre produtividade, planejamento e projetos. Então, o que você pensa sobre gestão do tempo pode não existir. Na verdade, toda e qualquer artifício que a gente tem para poder controlar a nós mesmos, gerir a nós mesmos, é o que realmente deixa a gente mais eficiente. Mas às vezes a gente confunde eficiência com priorização, eficiência com velocidade. E muitas vezes eu pego as pessoas fazendo planejamento, fazendo atividades, tentando pensar em como fazer aquelas atividades mais rápido. E não é necessariamente em como a gente fazer uma atividade de maneira melhor, de maneira mais significativa, de maneira que gere mais resultados. E às vezes a gente passa por várias demandas, tem 20, 30 atividades no dia, e a gente acaba procrastinando muitas das atividades e não consegue entender, por que eu fiz o planejamento e mesmo assim eu não cumpri, por que outras demandas acabaram entrando no dia. E sim, tem várias questões que acabam acontecendo. A gente, quando monta um planejamento, nem sempre a gente está ciente de todas as variáveis que vão acontecer. Às vezes a gente vai ter variáveis de imprevistos, às vezes a gente vai ter variáveis que a gente não acordou bem aquele dia, que não é um bom dia para poder tá executando as atividades. Então, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente não consegue prever o futuro, prever como que vão estar as situações, os contextos lá para frente. O que a gente consegue prever são as questões que a gente precisa realizar. Só que muitas vezes a gente sai fazendo uma listinha, fazendo um checklist, eu amo checklist, né? E efetivamente ele não nos ajuda a realizar a atividade no final do dia. E não porque as atividades não estejam organizadas, não estejam em ordem, né? Não estejam priorizadas, não sejam importantes, mas pelo fato da gente esquecer de fazer algumas perguntas para essas atividades. E a gente esquece que tem um fator muito importante por detrás de qualquer ferramenta. Eu posso ter o meu melhor aplicativo, eu posso ter a minha melhor planilha de Excel, mas todas elas precisam de um ser humano por detrás. E a gente tem muitas variáveis emocionais no nosso dia a dia. A gente tem muitas variáveis de contexto, as prioridades vão mudando e a gente não se dá conta de que a gente é o principal fator-chave do nosso planejamento. E a gente acaba planejando as atividades e deixando a gente do lado de fora. E se a gente fizer isso, a gente não consegue efetivamente ser produtivo, ser eficiente. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer perguntas dessas atividades. Mas que tipo de perguntas a gente pergunta? A gente precisa entender se as atividades que a gente está se comprometendo a fazer, elas realmente a gente enxerga elas como agregando valor. Se realmente quando a gente está fazendo essa atividade eu enxergo um benefício por detrás. Se eu estou ajudando alguém com essa atividade, se eu estou ajudando a mim mesmo, se eu estou deixando meu dia mais leve, se eu estou diminuindo algum esforço, fazendo alguma atividade mais inteligente. Então, a gente precisa se questionar o significado e o propósito das atividades, porque ao responder isso, você vai perceber se efetivamente você vai ou não cumprir as atividades com o zelo que gostaria, com os prazos que gostaria, porque sim, um planejamento, ele é super importante, a gente ter ele em ordem, a gente ter ele organizado, ter ele sobre prioridades, mas ele sozinho ele não se realiza, ele precisa que a gente esteja envolvido e engajado com ele. Você já se perguntou porque às vezes você tá numa atividade, você tá super no flow, né? Ou seja, você não vê as horas passar nessa atividade. Em outras você olha pro relógio de 2 em 2 minutos e a hora demora a passar. Exatamente por isso, porque a gente vê significado naquela atividade. Então, antes de sair listando as atividades, colocando elas no seu planejamento, fazendo a gestão do seu tempo de você mesmo, se pergunte, essa atividade, que significado ela tem para mim? Porque a partir daí você vai conseguir refletir o que efetivamente você vai conseguir realizar com sucesso e quais são as barreiras que talvez você tenha no futuro. E você vai acabar se conhecendo pouco a pouco, porque se um planejamento não deu certo, não quer dizer que ele está errado, que ele foi feito errado, ou que você é a pessoa errada. Pelo contrário, na realidade, um planejamento é a gente se conhecer um pouco mais a cada dia, é a gente entender que a gente
se puxou um pouco demais num dia e planejou a mais do que poderia fazer, é entender que às vezes aquela atividade não tinha muito a ver com a gente, é entender que a gente tinha um pouco de receio, de barreira de dizer que não faria aquela atividade para alguém. Então tem várias questões envolvidas, mas o planejamento ele nos ajuda que a gente consiga ser mais efetivo, que a gente consiga fazer as coisas com mais calma, que a gente consiga mensurar e se orgulhar das pequenas ações que a gente faz. Então eu te convido a parar de querer gerenciar o tempo, parar de querer controlar o tempo ou criar mais horas no seu dia e olhar para as atividades que você tem, olhar para as priorizações que você já fez e ver que significado elas têm no seu dia. E como elas se encaixam dentro do seu propósito, dentro dos seus valores, dentro daquilo que você acredita. E você vai começar a notar o quão produtivo você vai ser quando você encontra o propósito do que fazer em cada dia, em cada atividade. Bora tentar? Esse foi o vídeo de hoje, a gente questionando o paradigma de que a gente faz gestão do tempo. E a gente descobriu que fazemos gestão de nós mesmos. Obrigada, nos encontramos aqui no canal, continue nos seguindo e nos curtindo e comentando como sempre. Tchau, tchau!